Começa agora o Meia Pantufa. Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada, pessoal! Todo mundo com os fones de ouvido que tá começando o seu Meia Pantufa. Toda segunda às 5 da tarde no seu player favorito. Eu sou Luiz Leão e hoje eu tenho aqui comigo, de um lado, o meu amigo campeão juvenil de porradaria escolar, Gustavo Azevedo. Oi, Gusta. E aí, assistidores e assistidoras dos telefones sombrios. Aqui do outro lado também está o meu amigo que tem até hoje um telefone fixo em casa conectado com o além, Lucas Abreu. Oi, Lucas. E aí, atendedores de telefone que falam com os espíritos? E hoje a nossa bancada tá cheia porque a gente conta também com a ilustre presença da Ingrid, que é admin da página Aterrorizadas no Insta, que tem assim, aquela deliciosa energia caótica de meme, vídeo e imagem de cinema de terror. A página é muito legal. Ingrid, valeu por estar aqui. Bom dia, tarde, noite, madrugada pra você. E aí, pega a extensão, pega a extensão. Pega areia, senão não vai dar bom, não. O diretor Scott Derrickson, já consolidado no horror, chegou aos cinemas no último mês de julho com O Telefone Preto, adaptação de um conto de Joe Hill e mais uma colaboração do diretor com Ethan Hawke. Após abandonar Doutor Estranho 2, não sei porquê, mas alegou diferenças criativas, o Derrickson desenvolve uma história perturbadora sobre um sequestrador de crianças que as mantém em um porão com uma cama, um banheiro, um telefone preto desconectado e nada mais. O filme vem sendo constantemente elogiado por crítica e público, acrescentando ainda mais a filmografia do diretor, que já conta com os filmes como O Exorcismo de Emily Rose e A Entidade. E é claro que a gente foi conferir O Telefone Preto para conversar com vocês. Será que o filme merece toda a atenção que recebeu? Quais são as melhores e as piores partes dele? A gente vem aqui hoje com a bancada cheia debater tudo e mais um pouco sobre mais esse filme de terror. Antes de partir pro episódio, a gente tem alguns recadinhos importantes. Primeiro, se você é fã do Meia Pantufa, não se esquece de compartilhar os nossos episódios com os amigos, parentes, pets, porque isso ajuda demais o nosso trabalho a crescer. E mais uma coisa, se você ouve a gente pelo Spotify, avalie o podcast aí no seu aplicativo, tá logo no começo do seu feed. É só clicar na Meia Pantufa e dar pra gente as estrelas logo abaixo da descrição. Essa avaliação é muito importante pra gente. Sem mais delongas, apague as luzes, pegue o seu telefone e a sua garrafinha de refri e vem com a gente, porque hoje é dia de pipoca e pantufas. Pipoca e Pantufas. Bom, acho que a gente já fez um resuminho legal sobre o que é o filme. Temos aqui um sequestrador de crianças, que é o Ethan Hawke, que usa umas máscaras maneiras, tá trabalhando com o diretor, um dos diretores que ele mais gosta, né? Apesar dele ser apaixonado pelo Linklater, eu acho que ele vê o Scott Derrickson, assim, de escondido de vez em quando. E a gente vai começar com a nossa convidada, claro, Ingrid. Dá um geralzão do que você achou aí de Telefone Preto. Você foi ver no cinema, o que você achou da experiência? Foi tudo que você tava esperando? Ou você tava esperando pouco? Como é que foi aí esse primeiro contato com esse filme? Então, na verdade, era um dos filmes que eu mais estava aguardando no ano. Ele começou a ter ali um marketing no ano passado, né? E saiu muito pouca coisa, né? No ano passado sobre o filme. A gente só tinha uma imagem, depois, esse ano, acho que no comecinho do ano, né? Que saiu o pôster, então não dava pra saber muita coisa. Eu sou uma pessoa que, quando eu quero realmente assistir algo, eu não vejo muitos trailers, eu evito, para eu não criar expectativas e também não estragar a surpresa assim na hora de assistir. Então, eu cheguei a ver alguns teasers, principalmente mais assim voltado para os bastidores do filme, né, dos atores indicando e tudo mais. Mas o trailer mesmo, em si, assim, eu não cheguei a assistir. Publiquei algumas coisas lá na página, é claro, né? Mas, assim, eu não entrei muito ali a fundo do que era a história. Então, quando eu assisti, gostei bastante, assim, da experiência. Eu achei que é um filme que pode ser, né, um terror aí pra frente bem popular. Porque ele é um terrorzinho ali mais light, mais levezinho, acho que dá pra galerinha jovem assistir também. Então acho que vai ser aquele tipo de filme que vai passar na TV e a galera vai conhecer. Então vai ser um filme que pra mim no futuro vai ser bem popular. Nossa, total. Na verdade, o que eu mais senti foram as referências jovens no filme todo.
Porque teve alguns momentos, principalmente no terceiro ato, que eu senti que ele quis trazer todas as referências que a gente tá vivendo no momento, assim, essas coisas mais nostálgicas, sabe? Teve referência de Stranger Things claramente na trilha sonora, em algumas concepções ali de cenas, porque eles trouxeram referência a It, por exemplo, que é uma referência que é antiga, mas eles renovaram, e aí Stranger Things tomou por conta desse fenômeno, e aí eles reviveram. Papai, então pode. É do papai. É do papai Stephen King, então pode, né? Então eu senti que eles trouxeram... Não nosso papai, tá, gente? Só pra gente explicar, esse filme é baseado num conto do Joe Hill, que é filho do Stephen King, filho de verdade, não é o nosso pai de coração, como Stephen King é, na verdade. Exatamente. Se fosse, eu não tava, assim, ralando como eu ralo, né? Eu acho que eu estaria, assim, vivendo às custas dos proventos das editoras. Mas eu senti muito isso. Ele tem uma pegada super jovem. Tanto é que eu nem senti medo. Parece que ele não foi feito 100% pra um público adulto. Eu não consegui sentir medo o filme todo, assim. Tem alguns momentos bem macabros e tem alguns momentos que... Tirando o jump scare, né? Tem uns momentos que o filme realmente assusta, mas ele assusta quando ele vai mais pra esse lado do Ethan Hawke, né? Quando ele começa a se escorar no Ethan Hawke pra trazer um horror mais da psicopatia, assim. Eu me assustei mais ali do que, de fato, com os fantasmas e com os meninos ali que aparecem no decorrer do filme. Então, eu senti que essa parte do terror, mais de jumpscare e mais dos fantasmas, ficou mais juvenil, enquanto os temas de true crime traziam uma carga um pouco mais adulta e mais forte pro filme. Mas, no geral, eu sinto isso também, Ingrid. É engraçado, eu sinto uma pegada Mike Flanagan nesse filme, no sentido de que o sobrenatural ali, ele tá lá. Ele é uma coisa que a partir de determinado ponto no filme você vai ter que aceitar que ele tá lá e ele não é simplesmente... No caso, ele não é o problema, ele é a solução, né? É o sobrenatural, é o poder sobrenatural, o talento sobrenatural, tanto do Finn quanto da irmã dele, que vai fazer com que ele saia daquela situação, com que eles resolvam o problema, né? Isso é muito Mike Flanagan, assim, Residência Hill, Mansão Bly, essa pegada de que o sobrenatural tá ali em volta da situação e vai ter uma hora que ele vai parar de surgir pra te assustar e que ele vai fazer parte do contexto da história. E aí, enquanto o perigo da história, como você mesmo falou, né, Gusta, tá muito mais na psicopatia mesmo, tá no o que caralhos esse cara vai fazer aqui, por que ele faz essas coisas que ele faz e qual vai ser o próximo passo dele. Eu gostei também do filme, bastante, mas eu concordo com o Gustavo que ele não é um filme tão assustador, ele tem seus momentos ali, inclusive, pra mim também, o que tem de mais assustador, de mais macabro, é o Ethan Hawke, que eu até senti falta de ter mais dele no filme. Eu acho que, ao mesmo tempo que eu acho que isso é um acerto do filme, que deixa o personagem mais misterioso e faz com que a gente realmente se assuste quando ele tá em tela, eu também saí com aquela vontade de que ele foi subaproveitado, de que eles podiam ter aproveitado ele melhor, desenvolvido melhor o personagem dele, as motivações, mas enfim, eu acho que é o que mais assusta no filme, e quando ele vai pra esse lado mais sobrenatural, me tirou um pouco do filme, mas eu acho que foi na medida certa, funciona ali dentro do contexto, mas tem uma vibe muito Stranger Things, né, que era pra ser, na verdade, uma vibe muito It, mas que a gente lembra imediatamente de Stranger Things, na verdade. Só que eles tiram toda a cor, todo o humor de Stranger Things e falam, não, beleza, eu vou pegar só as crianças sequestradas aqui e essa vibe oitentista e esse vai ser meu filme. É uma história bem simples, bem amarradinha, não traz nada de novo pro gênero de horror, mas por se tratar de uma história simples, eu acho que o Scott Derrickson consegue executar isso muito bem. Bem amarradinho, bem fechadinho, sem ficar um filme que passou em branco. E talvez seja aí que tá o problema, né? Porque eu não sei o que vocês fizeram com relação a trailer, diferente da Ingrid, que já falou que evitou os trailers, eu cheguei a ver, né? E assim, eu acho que o filme dá um pouco uma quebra de expectativa. Eu não sei, com relação... Se você vê o trailer e você vê o resultado final, eu sinto um bocado de quebra de expectativa, assim, pra falar. Eu não vi nada de trailer também. Não queria ser eu o chato, parece que sou sempre eu o chato aqui no podcast. Mas, enfim, eu acho que eu tava esperando demais do filme. Eu tava esperando uma pegada mais Hereditário, sabe? Uma pegada, assim, que fosse um pouco mais... Não sei, adulta talvez seja o termo. Não sei se
psicológica, porque às vezes a gente usa esse termo psicológico de forma muito barata também, né? Você fala, não é horror, porque é suspense psicológico. Não, menos, né? Então, assim, só que eu fiquei com uma sensação de que o filme poderia ter entregado muito mais, e isso me chateou. Eu tive um problema grave com isso, na verdade, depois que eu fui ver uma crítica. A gente evita de ver crítica antes de gravar aqui, mas a gente não sabia se ia gravar ou não. Então eu fui olhar algumas críticas e quem falou uma coisa muito interessante sobre esse problema que eu tive com o filme foi o Dalén Nogari. Ele iluminou o caminho pra mim do porquê que o Ethan Hawke tá pouco no filme, ele realmente tá pouco, do porquê que tem tanta coisa que não tá explicada, do porquê que tem muita coisa que acontece ali que você não sabe o porquê, você não entende a motivação dele, você não sabe o porquê da máscara, você não sabe porquê que ele sofre quando tira a máscara, tudo isso tá pendurado. Mas é pra ter uma sequência, né? É o momento Blumhouse, é pra deixar o buraco pra falar assim, olha, nós vamos contar aqui a prequel do Grabber, você vai entender tudo no nosso próximo filme, sair em 2024. Então, assim, mais uma vez aquela coisa que eu reclamo sempre aqui no podcast, de tipo, entregue obras incompletas porque você tá com expectativa de trazer uma sequência. Eu acho o filme uma boa experiência, eu acho ele legal, não acho ele ruim de maneira nenhuma, mas eu acho ele bem incompleto, especialmente quando o assunto é o Grabber e o desenvolvimento do personagem do Grabber. Eu acho que aquilo fica bem no ar, assim, bem jogado pra uma sequência. Então, eu vou na contrapartida. Eu gostei do fato de você não ter muita explicação de quem ele seria ou qual seria a motivação, porque assim, pra mim, nesse filme, e aí eu penso a mesma coisa que você, talvez eles tenham feito isso pra fazer as outras sequências ali contando a história dele, mas eu vejo esse filme mais querendo contar a história do fim, do menino, do crescimento dele, da evolução do personagem enquanto ele ficou em cativeiro. Então, assim, eu acho que às vezes o filme também, quando tenta explicar demais coisas que não tem tanta importância, se perde ali. Então, pra mim, não fez tanta diferença, entendeu? Saber quem ele seria ou qual seria a motivação dele, tudo. E que se tivesse, né, um outro filme falando sobre, que eu acho também bem capaz de acontecer, vai ser bacana, né? Assistir a história dele, né, de como ele se torna, né, aquele assassino. E talvez eles coloquem até o irmão dele também, né, na história, porque isso eu achei, assim, questão do irmão dele foi um dos pontos que me incomodou um pouco, e provavelmente tenha ele também, né, se tiver essa sequência aí contando a história do assassino, né, provavelmente vai ter também o irmão. E a história da máscara, que pra mim acho que é o ponto principal do filme, a máscara do Tom Savini lá, ficou muito incrível. E aí eu queria ver também essa questão da ligação dele com a máscara. Mas vamos ver, né? Ingrid, eu acho também que eu sou um grande defensor do não explicar coisas demais. Eu brigo aqui com os meninos que os dois amam o Christopher Nolan e eu gosto muito dele, mas assim, eu acho que ele sempre peca nesse negócio. Eu tenho que ficar aqui explicando meia hora, 40 minutos o que aconteceu, porque meu público não vai entender, porque meu público é burro, sei lá. Pra mim não foi nem uma questão de explicar muito ou de explicar pouco. Eu acho que assim, do jeito que a história foi contada, eu senti que faltou um pouco de conexão entre o Grabber e o Finn, sabe? Eu senti que aquele tipo de relação de assim, porque o Finn é o protagonista, ele é um personagem especial. Então, eles teriam que usar aquelas cenas que estão só os dois em cena mesmo, é um cenário fechado e tal, pra desenvolver um pouco mais, assim, o personagem, pra você entender um pouco mais o que tá por trás do personagem, sabe? Até do próprio Finn, pra falar a verdade. Isso não tá lá, eles não têm muitas conversas, eles têm 2 ou 3 conversas assim, e fica tudo meio... Eu tenho uma teoria, não sei se vocês vão concordar comigo. Eu percebi que eles quiseram fazer um paralelo entre a relação que ele vivia em casa com a relação que ele vive né? Que ele tá vivendo ali no quarto. Porque o pai dele é um pai abusivo, que maltrata principalmente a irmã, né? Que pesa muito mais pro lado feminino do que pro lado masculino. E aí ele se sente mal por não poder defender, por ser um homem que tá ali, tipo, pra defender a irmã, que faz tudo por ele, que é uma irmã perfeita, que inclusive que química que tem esses dois meninos, assim. A Madeleine McGraw, né? Que é a menina que interpreta a Gwen, que é a irmã do Finn. É perfeita essa menina, assim. Ela consegue resolver as coisas direto com Jesus e assim, eu queria ter esse dom, entendeu? Tipo, ela vai lá, ela resolve, ela pega a informação, vai lá, faz o que ela precisa fazer e ela faz uma reunião.
E aí eu percebi que tem todo esse tom, assim, de tentar se superar e tentar se tornar um homem, sabe? De verdade, tipo, crescer, amadurecer. O desfecho do filme está todo centrado nessa situação dele conseguir ser o herói da própria história. Apesar... É uma espécie de coming of age às avessas, né? Porque, tipo assim, história de amadurecimento, só que por meio do trauma. Só que por meio do trauma e a parte infantil um pouco da história, eu acho que vem até disso, dessa coisa de ter que fazer por você mesmo e da criança... Aquilo ali pareceu que tava na imaginação dele, porque nenhuma criança ia conseguir fazer aquilo que ele fez. É muito irreal, assim, no final do filme, quando acaba e você começa a pensar, você fala assim, gente, não dava pra esse menino fazer isso, era um cachorro muito grande, era um cara muito forte, era muito desafio pra ele cumprir, né? E aí eu acho que vem um pouco dessa pulsão, assim, infantil dele, de querer ser maior do que todo mundo. Tanto é que a cena final é o pai dele implorando desculpas ali pra ele, né? Ajoelhado. Eu senti um pouco disso e eu acho que essa é a relação. Se existe alguma relação de causa e efeito entre o vilão e o protagonista, é a de subverter a imagem do pai. Agora, essa é a minha teoria, eu não sei se vocês conseguem ver encaixando. Quando assisti, eu também tive essa ideia também, que no caso a ligação seria em relação até ao pai dele. Mas eu entendi o que o Luiz falou e aí concordo também. Em relação às cenas, eu também achei que poderia ter tido ali talvez um diálogo a mais, ou de até mostrado o porquê que ele acaba meio que tendo essa fixação no fim. Dá meio que uma explicada ali, no caso, né, pelo fim tá fazendo as coisas diferentes do que ele esperava, mas assim, acho que poderia ter desenrolado mais isso. Essa parte aí que o Luiz citou, eu concordo. Acho que poderiam ter feito mais cenas, né, de interação entre os dois, mostrando qual seria a ligação, né, por que o fim ali seria tão especial pro sequestrador. Mas eu também tive essa visão que o Gustavo, que na verdade a ligação entre os dois seria essa conexão ali da realidade dele com o pai, talvez, né? Até porque o primeiro ato é bem longo, né? Então, assim, dava pra ter adaptado e, sabe, desenvolvido mais no segundo ato. Eu acho sabe? lindo o primeiro Esses dois ato. Eu personagens. acho assim... Eu acho bonito também. Eu acho bonito também, mas eu acho ele muito Nossa. longo. Tipo assim, ele cria uma enorme ambientação pra uma história que não vai não rolar é sobre ali naquele aquilo. lugar, que não vai rolar daquele jeito, sabe? É bem isso. O primeiro ato, ele é assim, eu vou fazer um filme aqui, aí eu vou explicar várias coisas, mas no segundo e no terceiro ato, nada que eu expliquei que vai fazer diferença, tá? O que vai... gente, é o menino no quarto. Nesse ponto eu já discordo. Eu também adoro o primeiro ato. Eu também tive essa mesma visão que vocês tiveram, Ingrid e Gustavo, sobre essa relação do pai dele, do sequestrador, de essa ser a ligação. Mas eu acho que o primeiro ato, ele é tão extenso justamente porque ele quer te contar a história do fim, o amadurecimento dele. Se você for prestar atenção, tudo que tá lá no primeiro ato, eles ligam lá na frente, lá no final. É porque é o moleque que ele conheceu, que defendeu ele, as cenas dele apanhando, de tudo que ele passou pra ele criar coragem, chegar ali onde ele chegou. Ele vê o pai batendo na irmã, essa relação de abuso. Todas essas cenas que ficam meio longas, ficam só mostrando a vida dele, o dia a dia dele, quando ele tá ali em cativeiro, é o que mais faz diferença. Tudo começa a se ligar e fazer sentido dentro da história do fim, do desenvolvimento dele. E eu gostei muito disso, inclusive, porque eu sinto muita falta no filme. É demais Ethan Hawke mesmo. Eu acho que o filme, ele tem, ao mesmo tempo que eu acho um problema, eu acho um acerto, que é essa questão dele não explicar muito as coisas. Porque eu gosto dele ter deixado em aberto, de não ficar parando pra explicar toda a motivação do sequestrador e tudo mais. Ele deixa umas pistas soltas assim, já é um cara traumatizado, você entende que ele é um cara que ele já sofreu abuso também, que ele já teve ali, que ele também escuta o telefone. Você entende meio algumas coisas ali, mas fica essas questões, né? Principalmente que a Ingrid falou da máscara. Eu queria muito saber por que ele usa aquela máscara, meu Deus. Eu senti mais falta de ter a presença do sequestrador, que quando ele tá em cena, ele é muito tenso, é muito assustador, e ele tem uma presença, né? O Ethan Hawke de máscara, 2 minutos no filme, ele tem uma presença inigualável. Quer saber o porquê da máscara? Então assine Blumhouse Plus em 2028 por apenas R$ 49,90 por mês. Gente, se fizerem um Telefone Preto 2, eu vou assistir muito. Vou no cinema. Ele é um filme. Vamos todos. Eu achei legal a gente falar sobre o tempo
do filme e sobre o tempo dos atos, ele é um filme que você não sente o peso dele, ele é curto, ele não é um filme longo, e você não sente que ele tá passando. Quando ele tá no último ato, assim, quando ele tá começando a se encerrar, você fala assim, cara, que experiência legal que eu passei. Você não sente nas costas aquele, meu Deus, que jornada horrível, porque ele apresenta muito bem o personagem, ele apresenta muito bem o desafio que ele vai ter, e uma coisa interessante que ele faz, ele não enrola na apresentação dos desafios do menino. O desafio aparece, ele executa, ele descobre algo sobre aquele desafio, ele amadurece, ele já vai pro próximo desafio, ele amadurece, eles não ficam repetindo o mesmo desafio, sabe? Cada desafio acumula pontos pra ele que vai fazer ele fazer o que ele faz no final do filme. Então, ele não é repetitivo. E isso deixa a gente mais engajado no tempo do filme. Mas você sabe o que é? O material base é muito curto. Muito, muito curto. O conto tem 30 páginas. Nem isso, eu acho. E aí, assim, eu tava vendo ali o Scott Derrickson e o Robert Cargill, eles foram num podcast falar sobre o processo criativo do filme, né? Eles são os dois roteiristas. E aí eles falam, olha, o nosso primeiro problema foi que a gente tinha um material base do Joe Hill, que é um segundo ato e o começo do terceiro ato. É basicamente isso que o conto é, sabe? O conto começa com ele sendo sequestrado e acaba com a fuga dele. Então, assim, todo o primeiro ato e o finalzinho do filme mesmo, eles são criados do zero. E aí, os dois adaptam muita coisa ali na história. Eles adaptam o corpo do Grabber, é diferente. A irmã dele é mais velha no conto do que no filme. Então, assim, mais velha do que ele, né? Então, assim, eles vão adaptando essas coisinhas, essas situações. São algumas mudanças, mas o primeiro ato e o final do filme, eles criam do zero. Então, o primeiro ato é longo justamente porque falta material base, sabe? Então, ó, vamos escrever aqui e até dá certo, mas assim, eu acho ele um pouco arrastado, eu acho que tinha como ele ser um pouco mais curto. De qualquer forma, pra quem tá criando do zero em cima de uma história que tem que caminhar pra algum lugar, ok, tá valendo, né? Mas eu já vou soltar a bomba aqui, depois se vocês quiserem brigar comigo, vocês briguem comigo depois no WhatsApp, sei lá. Mas o final do filme é horrível. Eu achei horrível, assim. Eles jogam tudo pro alto. Joga tudo pro alto, assim. O final do filme não tem o tom do meio do filme, sabe? Ele não tem o tom do resto da história. Ele beleza, sai lá, e aí tem dois policiais que verbalizam tudo pra você. Eles estão descendo a escada, vira o cara e fala, nossa, então o cara fez isso. Aí desce a outra escada, não, então aqui é o cemitério, sabe? Tudo falado, tudo jogado. E aí eu penso assim, você não entrega, você joga no mistério, você fica todo, por que será que esse cara faz isso? É um psicopata, é um não sei o quê, qual a motivação? E não entrega nada, deixa no mistério. Aí a resolução do filme, eles verbalizam todinha pra você. Um policial que tá lá só pra explicar pra você o final do filme. Eu achei bem chato mesmo. Eu fiquei até com a impressão de que o Scott Derrickson não tinha controle sobre o corte final. Sinceramente, quando o filme acabou, assim. Falei, a experiência é boa, mas ela tem uns momentinhos, assim, tão... Sabe, será que o diretor tinha o corte final? Será que a Blumhouse não virou e falou assim, não, eu preciso que esse filme seja mais palatável, faz o final desse jeito. Aí eu fui ver a entrevista dos caras e ele falou assim, não, eu não contei nada de propósito sobre o Grabber, eu não queria contar mesmo, não queria fazer backstory, não achei que o personagem precisava de backstory, achei que ele ficaria mais amedrontador se você não soubesse nada sobre ele. Então assim, foi uma escolha artística. Sendo uma escolha artística, mesmo que eu não tenha gostado tanto assim, quem sou eu, né? A obra não é minha, o cara tem a liberdade artística de fazer o que ele quiser e ele consegue fazer um filme plenamente funcional, né? Eu acho que acabou faltando um pouco de conexão em algumas coisas ali por causa disso, mas assim, pelo menos é bom saber que não foi o estúdio que meteu a mão pra tentar limpar o filme de alguma maneira, né? Que foi o diretor. Se teve cagada, foi o diretor mesmo que fez, não foi um terceiro. Acho que eles quiseram dar uma pontinha ali pros policiais, né? Já que eles não fizeram nada o filme inteiro, né? Porque quem resolve tudo é a menina. Eles, né, os dois policial bundão. A menina falando horrores na cara deles. Eu fiquei assim, gente, o que tá acontecendo aqui? Anos 70, o negócio tava meio louco lá, né? Mas enfim. Então, sei lá, vai que eles não fizeram nada, né? Vamos deixar eles pelo menos o finalzinho explanar, né? Pra galera o que rolou aqui, entendeu? E ó, eu vou te dizer que mesmo com a explanação, teve gente que não entendeu, tá?
sério? Mas ele virou e falou assim, nossa, gente, é a casa da frente. Nossa, então ele matava as pessoas numa casa e enterrava na outra casa que ele tinha o documento tal, desde o ano tal. Tipo, isso tudo. A galera confundiu e achava que o irmão não estava na mesma casa que ele prendia os meninos. Aí eu fiquei assim, gente, assiste de novo. Assiste a explicação do policial de novo. Cena pós-crédito, YouTube, pesquisar. Dá moral pra ele, foi só isso que ele fez no filme. Foi só ser xingado e explicar o final. Isso é um problemão do filme, né? A investigação policial não ser explorada também, porque eles ficam meio goofies, assim, fica aquela coisa meio policial pateta. A Ingrid acabou de falar que a menina explana. A menina explana pra ele ser... Os policiais, eles ficam à deriva da menina resolver o caso. Exato. E filme de terror, eu sei, gente, que tem aquele efeito, né? Tipo assim, não vai lá, não é aí, não procura debaixo da cama, né? Tipo, é óbvio que tem que ter esses momentos em filme de terror. Mas parece que quando é a polícia fazendo, você fala assim, gente, descredibilizei todas as instituições. Assim, não existe mais segurança no mundo, sabe? É Jesus mesmo que salva. Vou ter que comprar uma casa de boneca e rezar, porque não tem salvação. É a lição que eu aprendi no filme. Linda lição. Sabe? Uma lição anti-establishment, É, sabe? Não Precisa dá. prender um assassino? Pergunte pra uma menina de 10 anos que ela vai saber te explicar melhor do que... Ah, tem uma outra coisa legal que eu queria falar com vocês, assim. Achei muito legal o uso da filmagem Super 8, sabe? Que é... O Scott Derrickson já tinha feito isso na Entidade, de forma completamente diferente. Na Entidade, o Ethan Hawke pega os filmes mesmo pra ver, pra assistir no projetor, no Super 8 e tal. E é legal eles serem essas filmagens, porque é uma coisa muito anos 70, né? Toda vez que a Gwen tá sonhando... As imagens do filme são uma espécie de filmagem Super 8, sabe? Eu achei um toquezinho legal, que ficou bonitinho, assim, deu um acréscimo são sequências uma referência que o belíssimas. Scott Derrickson já tinha feito na Entidade, né? E ele usar o mesmo recurso aqui pra ajudar mais na ambientação, olha, a época que você tá é essa, e também pra dar essa ideia mais difusa, né? Tem uma coisa meio creepy, meio assustadora nesse negócio de filme caseiro, né? Especialmente na história de terror. Você fica vendo lá, sabe, por que tá filmando cara, essa eu sempre rua? lembro de efeito borboleta quando vejo esse filme caseiro, assim. Mas eu adoro também o uso da Super 8 pros sonhos. De início eu não tinha lembrado disso, dos filmes da Entidade. Depois que teve uma seguidora que comentou lá, falei assim, caraca, é mesmo, gente. Olha que baita homenagem aí ao próprio filme. Mas as cenas que vão passando, né, depois ali na cidade, o perigo, né, que no caso mais uma criança foi sequestrada e tudo mais. Eu não sei, assim, a ambientação ali me lembrou muito o primeiro Halloween. Questão que tem um perigo à solta, crianças meio que andando assim na cidade, como se nada tivesse acontecendo. E aí foi um dos pontos também que eu fiquei meio, né, nossa, os pais eram muito sem noção, né? Tá que eu nasci numa época também que a galera é muito sem noção. Mas ali foi, gente, o sequestrador matando uma mãe de criança e tal. As crianças a altas horas andando na rua sozinhas. As crianças vai e volta da escola sozinha, aquela coisa, não tem um adulto olhando. Eles usam o comportamento do pai dos dois pra já dar essa folga pro roteiro, né? Porque e seria mais um, tipo assim, o pai dessas crianças não cuida deles. Aí você já pensa, não, mas ele não cuidava mesmo. Não, e é tipo uma cidade minúscula, uma cidade que aparentemente é minúscula, que todo mundo se conhece. O cara chega com uma van preta, solta balão toda vez que ele sequestra alguém e ninguém vê nada. É assim, inacreditável. O descaso da sociedade com o sequestro de crianças. Sim, pare sociedade. Tem uma parte que que o menino consegue fugir da casa e ele grita, ele sai gritando, correndo. Aí assim, luzes se acendem, luzes se apagam, nada acontece. Tipo assim, ninguém foi na porta da casa. Não é possível que você tava pelado pra você não ir. Uma samba canção já resolveria. Não tem uma velha curiosa naquela rua. Você sabe que os meninos estão sendo sequestrados, sabe? Tá todo mundo sequestrando criança. Você ouve uma criança gritar no meio da rua, você liga a luzinha da varanda, você não vai ver, você não chama a polícia. Tá nos Estados Unidos, não tem um velho com escopeta, não tem uma senhorinha. Exato. Não tem uma senhorinha curiosa. Minha avó uma vez escutou um tiroteio na porta da casa dela e saiu na porta pra ver, gente. Agora isso é vida real, isso que... Por isso que o pessoal fala que é pra gritar fogo ao invés de socorro.
Você grita fogo, o pessoal sai pra ver. Socorro, o pessoal acha que pode tomar um tiro se sair pra ver. Fica a dica pro Fini aí, da próxima vez. Gente, É verdade, eu nunca tinha pensado por esse ano. eu nunca tinha Mas pensado é legal. nisso. Vou adaptar pra minha vida, vou levar pra minha vida. A Ingrid falou um negócio muito legal sobre Halloween. Você sente mesmo essa pegada na cidade vazia. No próprio fato da cidade estar vazia. E o design, né? Porque é uma coisa bem subúrbio, assim, é bem parecido. Eu acho que em Halloween a cidade estava muito vazia, mais por conta de falta de dinheiro. Aqui não era o caso, né? Aqui tinha um orçamento, 17 milhões e tal. Mas eu senti um bocado dessa referência agora que você falou, em como os sequestros acontecem e nessa própria cena que ele foge, acende a luz da varanda e ninguém vê nada. É uma coisa bem parecida mesmo. E o Scott Derrickson, além dessa referência e de algumas outras referências, ele referencia muito a si mesmo, né? Tem a questão do Super 8 com a entidade, também tem outra referência da entidade que é o traço de sangue, ou a rachadura, não sei, que vai até o telefone. É o pôster da entidade também, então ele tá ali fazendo as cenas. Olha, gente, vai ver meus outros filmes, não vê só esse, não. Eu ganho dinheiro com residual ainda. Vai lá no Prime tem. Então, Muito assim, bom. faz as Vendendo cenas à seu própria peixe. obra. E também, assim, é legal, porque é uma coisa da família King, né, que é muito recorrente fazer as cenas da própria obra. Todo o livro do Stephen King, ele referencia uns outros 3 dele. Então, assim, cria esse universo em que você escora no outro filme, um outro filme que também tem o Ethan Hawke, é legal porque se você for procurar easter egg na internet depois, eu imagino que todo mundo vá, porque a máscara ficou sem explicação, a personalidade ficou sem explicação, você fica curioso, vai atrás, né? Aí a galera descobre, não, isso aqui é uma referência do outro filme, isso aqui é uma referência do outro filme, até fica curioso pra assistir. Esse negócio do sequestro do menino, que na hora que ele foge, pede socorro e ninguém ajuda, foi baseado num caso real. Só que aí eu não lembro qual é o nome do sequestrador, do assassino real. Ele, na época, uma das vítimas era uma menina, no caso, ela tinha conseguido escapar só pra depois ser pega de novo, entendeu? Ela conseguiu fugir meio que da casa do cara, meio que pedir socorro, mas ela foi pega de novo. Aí o Scott quis colocar isso no filme também como uma referência. E aí talvez possa ter sido, né, por isso que a gente ficou até, a galera ouviu, ninguém vai ajudar e tudo mais, mas pelo jeito rolou mesmo. Mas eu não achei pouco verossímil, não, pra te falar a verdade. Eu acho totalmente possível. A pessoa ouça grito do lado de fora da rua e, não vou não. Hein? Vai que eu sou o próximo. Gente, vamos fazer um exercício de... Não é nem futurologia, é de passadologia. Vamos fazer um exercício de what if aqui. Valeu a pena pro Scott Derrickson abandonar Doutor Estranho pra fazer o Telefone Preto? Porque as diferenças criativas aqui, segundo o próprio Kevin Feige, da Marvel, na verdade, elas são realmente diferenças criativas. Ele largou o Doutor Estranho porque ele tava querendo trabalhar no Telefone Preto. E aí ele foi trabalhar no roteiro e na produção desse filme. Valeu a pena no sentido assim, vale a pena você largar o super projeto bilionário pra você chegar nesse resultado que ele chegou? Então, acredito que você não esteja perguntando financeiramente pro Scott Derrickson, né? Não, Mas... financeiramente não, né? Evidentemente que... Até porque ele continua produtor executivo do Doutor Estranho 2. Então dinheiro ele tá ganhando do mesmo jeito. Então, eu acho que valeu muito mais a pena ele ter ido fazer o Telefone Preto, viu? Porque Deus amado, aquele Doutor Estranho. Ainda bem que ele saiu daquela latada lá. E, cara, eu acho que o Telefone Preto, no final, ele é um bom filme. Ele tem alguns problemas mesmo. O resumo é que você termina de ver o filme, você tem uma sensação que você viu um bom filme, mas que faltou alguma coisa. Você não tem um terrorzão super assustador, você também não tem... Você tem uma história simples, que tem alguns jumpscare ali, que, sei lá, acho que o primeiro que assusta mesmo, né? Depois nem... Que pariu. Nem o primeiro... Nossa, o primeiro a gente que pulou raiva. Nossa... Eu tava sozinho no cinema, eu fui ver sozinho. Eu vou assistir um filme sobre um serial killer sozinho no cinema. Fui. Eu e a Smelly, a gente deu quase um pulo da poltrona. Nossa, os jumpscares, acho que tem uns 3, 4 jumpscares, né? Eu assustei muito em todos. Nossa senhora, é porque jumpscare é feito, né? Pato, é feito pra pato. E pegando o material base, material fonte, que é um conto ali do Joe Hill, eu acho que ele conseguiu fazer muita coisa, pegando aquele conto como base, que é bem resumidinho, bem... No fim das contas, o Scott Derrickson, ele quer contar a história do Finney, né? É mais uma história sobre a infância, ele mesmo fala nas entrevistas que ele se baseou em muita coisa da infância dele. Então, pegando isso de partida, eu acho que vale a pena, assim. Aquela infância... No credo, a infância do Deus amado. A infância do... Tipo assim, a única coisa que salva é a primeira sequência de jogando beisebol e o menino perde ainda. Tipo assim, coitado. Coitado. Ai.
Acho que talvez eu vou ser a única aí que gostou do Doutor Estranho. Eu gostei, assim, igual eu gostei do Telefone Preto. Gostei, assim, mas dava pra ter sido bem melhor. Eu também. Não chega a achar ele ruim, não. Acho que faltou, né, do Doutor Estranho, faltou a questão do multiverso. Só tem uma pincelada ali, né, no momento lá. Já diria o choque de cultura, né? O Animais Fantásticos é Harry Potter sem Harry Potter. Aí é golpe, aí não. Mas eu gostei assim, do arzinho mais terrorzinho que deram aí pro filmezinho da Marvel. Eu sou fã, né, do Sam Raimi, então... Mas o Sam Raimi faz milagre nesse filme. A parte boa do filme é tudo Sam Raimi, né? E o Bruce Campbell aparecendo. Gostou mais de qual? Pô, aí é uma disputa ali meio complicada, né? Porque, tipo, eu vejo mais o Doutor Estranho como um filme de herói. Não sei, assim, se eu colocaria numa mesma balança, né? Acho que os dois têm suas qualidades ali, assim como tem suas falhas. Essa daí vou sair de neutra, vou fazer a Glória. A isentona. Excelente, os melhores são os mureteiros. Gosta? O primeiro Doutor Estranho, eu acho, assim, de um sabor... Eu acho que, assim... Mas o primeiro é dele, não conta. Então, mas vamos lá. Eu acho que a melhor parte do primeiro Doutor Estranho, inclusive, é a Tilda Swinton, que é uma atriz, assim, de... Gente, ela andando, assim, eu acho que parece aquelas propagandas de absorvente que vai saindo flores atrás. Eu tenho certeza que é assim, quando ela anda na rua. E eu sério, tenho uma paixão pela Tilda Swinton. Inclusive vai sair um filme, aliás, o episódio vai sair e já vai ter lançado um filme no MUBI com ela que chama Memória. Ela tem essa pegada mais cabeçona, assim, né, de filme cult. Parece que ela dá um ar, assim, mais misterioso pro Doutor Estranho. E foi uma coisa que... A baguncinha que eles fizeram pro Doutor Estranho 2 mais deixou ele unidimensional do que complexificou ele. Eu acho que eles colocaram muitas estripulias visuais no filme e eles não vão tirando as camadas dele, ele fica mais do mesmo. E aí eu acho que, nesse caso, o Telefone Preto ganha pra mim, porque ele me deixou mais imerso no filme. É um filme mais... É difícil, né, Ingrid? Agora eu tô vendo por que você escapou. Porque não tem muito... São propostas muito diferentes, gente. É um exercício, sim. Ninguém vai avaliar vocês por escolher certo ou errado aqui. É só uma questão de percepção pessoal, já. Sabe? Mas assim, vamos colocar assim na balança a organização, se o filme é organizado ou não, porque é uma coisa que traz coesão e traz no final a impressão final que você tem sobre o filme. Vamos avaliar por essa régua. Eu acho o Telefone Preto mais organizado e tal, não sei, tem vários motivos do porquê ele não pegou o filme pra si, né, o Doutor Estranho, pra dirigir, mas eu acho que tem um pouco a ver com isso, né, a identidade do filme, ela tem muito a ver com a história que você quer contar, o tipo de referência que você quer dar pro filme. E no Telefone Preto, as referências são muito ali dentro, né? Do mundinho construído internamente por ele. E no Doutor Estranho, ele precisaria fazer a loucura que a Marvel tá fazendo, que é expandir, tirar camada, trazer personagem novo, fazer referência sem precisar terminar a referência, né? Inclusive, eu acho um absurdo ter trazido tanto personagem novo naquele filme, no Doutor Estranho 2, e ter matado todo mundo. Nossa, eu fiquei de cara. Falei assim, não, traz um pelo menos que você vai deixar vivo, cara. Você matou todo mundo. O Telefone Preto é mais bem acabado. Mas assim, eu acho que a gente pode acabar caindo num outro problema, né? Porque aí não é um problema do Sam Raimi ou do abandono do Scott Derrickson ou qualquer coisa que envolve Doutor Estranho. O problema é da Marvel. E aí a gente entra em outra lógica, porque tudo da Marvel tá saindo mal acabado. Qual é o limite da Marvel? Mal parado, efeito visual mal atualmente mal tá sem limites, né? História mal parada, sabe? Sim. Tá tudo saindo pasteurizadíssimo, assim. Mas aí já é um assunto pra depois. Eu gostei mais da experiência do Telefone Preto, acho que não tem muito como negar, até porque, mesmo sendo propostas muito diferentes, né, a gente já tinha ali no Doutor Estranho o Doutor Estranho 1 pra comparar. Eu acho que eles mudam de linha, tem muita coisa muito boa do Sam Raimi lá, muitos elementos visuais muito fortes e muitas escolhas muito boas do que mostrar, de como mostrar, assim como aqui tem também muita escolha boa, mas no aspecto visual, no aspecto de
ambientação, no aspecto de como contar uma história mais soturna, sabe? Um pouco mais misteriosa e bem mais pé no chão, né? Porque a gente tá lidando com um psicopata de verdade, né? Então são filmes radicalmente diferentes, mas eu acho que no fim das contas deu certo pra todo mundo, porque o Scott Derrickson veio, fez o dele, e quem assumiu o Doutor Estranho não foi um diretor qualquer, foi um bom diretor de horror. E aí a gente acabou saindo com duas obras de bom nível, digamos assim, apesar de eu ter diversas ressalvas com o Doutor Estranho. Se não fosse o Sondheim também dirigindo, provavelmente a gente não ia ter o Doutor Estranho Zumbi, que é a melhor coisa do filme. É. Bem trash. Exatamente. Não, o filme seria bem pior na mão de qualquer outra pessoa, isso eu tenho certeza. Gente, vamos agora pro nosso quadro preferido, em que a gente compartilha os nossos gostos estranhos com você que nos ouve. É hora do Pra Assistir de Pantufas. Para assistir de pantufas. Aqui no nosso bloco de indicações, a gente tem um modo padrão de fazer, que eu hoje não sei se é jogar na fogueira ou se é dar uma honraria, mas é sempre o convidado quem dá a primeira indicação do episódio. Ingrid, passa pra gente qual é a sua indicação de hoje. Já que a gente tá falando de Telefone Preto, eu vou indicar um filme que assisti no Telefone Preto, principalmente pelo final, e de como é construída a ligação do Finney com a questão dos fantasmas lá dos meninos, né, no telefone. Me recordou um pouco esse outro filme. E até a pegada dele ser mais leve também me lembrou um pouco esse filme, que se chama Falando com os Mortos. Tem até a Queen Latifah. O ator principal também é famoso, mas não me perguntem o nome porque eu não recordo, não sou uma pessoa boa assim de memória. Ele, na verdade, ele é baseado na história, num livro de um médium famoso lá nos Estados Unidos na época. E é basicamente contando a história dele de infância. Esse é um filme que, assim, vai numa pegada ali meio que o Sexto Sentido. Ele é um suspense ali sobrenatural. Tem um bocado de drama, eu consigo chorar bastante nesse filme. Às vezes, né, a pessoa me vê lá pela página, sabe? Mas eu sou a pessoa manteiga derretida, sou canceriana, eu choro mesmo. E aí esse é um dos filmes que, caraca, chega o final, eu desabo, eu choro sempre. E na história nós temos também a questão de sequestro de meninos. E nós temos um médium também que começa a investigar, né, e tentar descobrir aonde está o último menino sequestrado. Gente, mas é o Telefone Preto todinho. Basicamente. A única diferença é que o Telefone Preto não tem Queen Latifah, ou seja, Falando com os Mortos é melhor. Beber um cadinho dessa fonte. E ele tem umas cenas também, né, vocês comentaram sobre jumpscare. E aí eu acho que é um ponto de acerto do Telefone Preto, eu acho que também nesse filme, que não é aquele jumpscare exagerado, igual eu tenho um pouco de ranço, desculpem os fãs aí do James Wan, porque são aqueles jumpscares a todo momento, chatos, e que você já tá saturado daquilo. Então ele consegue também trazer um jumpscare legal, no momento legal, né? Não é algo que fica a todo momento jogando na tela ali, querendo que você leve susto, né? E a conclusão desse filme, pra quem nunca assistiu, gente, vejam. Ele tem ali um pedaço contando a história da infância desse protagonista, que é bem legal também. E no final tudo se encaixa, sabe? É muito bonitinho. E dá pra chorar, dá pra derramar lágrimas. E é a minha indicação. Eu só não sei, assim, dizer, hoje em dia, onde você encontra pra assistir. Talvez, né, se você navegar por aí, encontre aí na web. Então a gente tem aqueles outros mecanismos que a gente não fala aqui, porque é Polícia Federal... Mas, gente, eu preciso, antes da gente continuar com as indicações, eu preciso mostrar que a gente tá aqui realmente num multiverso, onde tudo é conectado. Esse filme, o protagonista de Falando com os Mortos é o Ted Danson, que é o Mike de The Good Place. Então, ele não só é um médium, como ele é um demônio que vive eternamente. Então ele tem toda a influência, todo o contato com o outro mundo, porque ele veio de lá. E esse filme é dirigido pelo Stephen Gyllenhaal, que é o pai do Jake e da Meg Gyllenhaal. Então assim, nós temos todas as conexões sendo feitas nesse momento, e o filme é o Telefone Preto, só que 20 anos antes, que é de 2002. Meu Deus, gente. Acabei de descobrir... Reforçando a referência desse multiverso. Acabei de descobrir que a família Gyllenhaal já vê todo o cinema ali, né? Todinho. Gusta, sua indicação? Gente, eu vou indicar um terrorzinho gostoso,
que você pode assistir, assim, um dia que você não tiver traumatizado Um com nada, terrorzinho tá? gostoso, é engraçado, né? Terrorzinho. Você vai cagar de medo porque De um dos contos mais bizarros. Assim, eu não consigo elencar nos meus 10 dedos da mão os contos mais bizarros do Stephen King. Mas vamos fazer uma referência ao pai do Joe Hill, né? Que deu pra gente de presente o telefone preto. Pai do Joe Hill, que deu pra gente de presente o Joe Hill. O Joe Hill também, exato. E o filme é 1922, que tá na Netflix disponível. E ele é inspirado em um conto do mesmo nome, que tá em um dos livros que chama Escuridão Total e 100 Estrelas, do Stephen King, que é um dos melhores livros de conto que eu já li do Stephen King. E conta a história de um pai e um filho que decidem matar a mãe, né? A progenitora. Que lindo, fofo. Então, assim, é um filme bizarro, porque as motivações todas fazem tanto sentido pra história e os personagens ali te convencem de que fazer aquilo tá certo, que, cara, você fala assim, meu Deus, que filme bizarro, ele tá me fazendo concordar com esses caras, com 2 assassinos. O finalzinho do filme, eu acho um pouco... Bonnie and Clyde, assim, aquela coisa mais road trip, eu não gosto muito. Eu gosto mais do primeiro e do segundo ato. Mas depois que você assistiu o segundo ato, você vai fazer o quê? Você vai desligar? Não vai. Você termina de ver o filme. Porque vale muito a pena, sabe? E eles concluem bem a história, apesar desse terceiro ato que eu acho um pouco mais bagunçadinho. Mas tem cenas, assim, bizarras. Ele tem um apego ali com ratos, e aí tem rato comendo gente. Pra quem gosta de gore... E exatamente, não comam e assistam esse filme ao mesmo tempo, tá? Mas pra quem é fã de terror, assim, terrorzão mesmo, com certeza vai gostar. Eu vou com um filme mais leve aqui, linkando o nosso multiverso aqui, né? Que o filme da Ingrid é dirigido pelo pai do detetive desse filme, que é o Jake Gyllenhaal, que é Os Suspeitos. É um filme do Denis Villeneuve. Os protagonistas são o Gyllenhaal e o Hugh Jackman. Deixa eu só fazer a tradução simultânea aqui. A Ingrid tá fazendo um coraçãozinho. Ela aparentemente adora esse filme, tá? Porque depois o podcast vai só em áudio. A demonstração não vai ficar exposta a todos. Eu adoro esse filme também. E é um dos meus favoritos do Villeneuve. E ele conta também sobre sequestro de crianças. Então eu lembrei dele na hora, ele tem essa vibe. Ele é mais leve, assim. mais leve. É um filme mais leve, né? Ele não tem... Ele não é tão leve assim, não. Ele tem umas cenas violentas. Ele é bem pesado. Mas ele não vai muito pra essa pegada sobrenatural, um filme bem pé no chão. Mas o Villeneuve cria um clima de tensão e que te deixa querendo... Um clima de tensão e um clima de mistério muito bons, assim, que te deixa querendo descobrir o que tá acontecendo e que te deixa muito com medo do que aquelas crianças podem estar passando, o que elas podem estar sofrendo. E o filme vai acompanhar o pai de uma das meninas que foi sequestrada, que é o Hugh Jackman, tentando fazer justiça com as próprias mãos, tentando achar o sequestrador, e o Jake Gyllenhaal é o detetive que tá ali tentando encontrar o sequestrador antes dele fazer alguma merda. E vale muito a pena. O filme tá na Prime Video e na Star Plus. Vocês já viram The Batman, né? Tem um ator, né, que tá nesse filme também, gente. Ah, sim, Paul Dano. Adoro. Inclusive, eu acho que eu descobri o Paul Dano nesse filme aqui do Villeneuve. Ah, é ele! Que tá ótimo também. Gente, esse filme... É ele! E esse filme, e ele tá muito bom. Ele tá muito Sim. bom em Os Suspeitos. Ele tá incrível. Ele tá E tem uma sempre bom, cena Não, ele do faz Hugh um Jackman. anormal como ninguém. Sim, é um pistolado assim, né? Meio doido. meio- Tem uma cena nesse filme do Hugh Jackman quebrando uma pia. Que, gente, que homem quebrando uma pia bem quebrada. Assim, não existe pia que se Contratem quebra esse melhor homem pra do que a demolição. pia que se O que quebra precisa? na mão do Hugh Jackman. Não, é sério, é Agora muito bom. Agora E ele tem que ir pro... Agora que a Discovery parece que vai fechar o HBO Max, ele tem que ir lá fechar contrato com a Discovery pra fazer aquele Irmãos à Obra com os caras lá. Demole as pias velhas, põe as pias novas, já ajuda, já vira um grande quebrador de pia lá. Gente, eu vou recomendar Xuxa e os Duendes, é uma história mais leve, assim, porque vocês estão pegando muito pesado aqui na história. Uhum. Eu vou recomendar um filme que talvez seja tão pesado quanto o de vocês. Gente, eu sei que é barbada, já falamos um monte no episódio de hoje, mas eu realmente queria recomendar a Entidade pra quem não viu. É do mesmo diretor de Telefone Preto. É um filme
que eu acho muito bom. Eu gosto muito dele. É um dos melhores filmes de terror que eu já vi. Eu tenho um apego por esse filme. Apesar de ele não ser tão unanimidade crítica, assim, eu gosto muito do jeito que ele é conduzido. Eu acho ele realmente muito assustador. E eu acho a história dele bem boa, muito envolvente. Basicamente é o Ethan Hawke, que é um escritor de true crime. E ele escreve um livro que descobre coisas que a polícia não percebeu e consegue mandar um criminoso, um assassino pra cadeia que tinha escapado da polícia porque a polícia foi desleixada. E esse livro vende feito água. E ele começa a escrever outros livros fazendo essas histórias. E os livros não só não vendem tão bem quanto aquele, quanto os livros acabam... Um dos livros, eu acredito, acaba soltando uma pessoa injustamente, solta uma pessoa culpada. E aí esse cara não tem mais apoio da polícia, porque ele faz a polícia de boba, né, nos livros dele, ele não consegue, não é bem recebido em lugar nenhum que ele vai, e ele tem essa sombra de, nossa, o meu livro que eu escrevi que vendeu muito já faz 10 anos, eu preciso escrever um outro grande livro, preciso. E aí ele fica sabendo de uma história de uma família de 5, que 4 se mataram enforcados e a menina desapareceu, e ele tem a brilhante ideia que qualquer pessoa normal teria de se mudar pra casa onde o crime aconteceu, sem contar pra esposa, sem contar pra família, nem nada. É uma ideia muito inteligente que ele tem. Normal. E aí ele começa a investigar o que aconteceu naquela casa, qual foi o crime que rolou naquela casa, como é que foi, porque ele tá querendo descobrir como aconteceu, se tinha alguém que era um mentor dos suicídios, se tinha alguém por trás, onde tá a menina, quem levou ela, esse tipo de coisa. E ele vai investigando. E aí as coisas vão ficando progressivamente feias pra caralho, até chegar num ponto bem macabro. Esse filme acaba muito mal. E é uma das coisas que eu mais gosto nele, inclusive, é que ele não tem dó, não. Esse filme é bem pesado. E eu gosto muito dele esteticamente falando também. Eu acho ele muito bem estruturadinho, assim. Eu acho que as cenas que são feitas pra assustar são muito boas. Algumas você tá esperando já, claro, mas outras você não tem a menor ideia e você é pego totalmente de surpresa. É um filme que tem bons jumpscares, mas que ele tem uma tensão geral, assim, além dos jumpscares, que ela vale muito a pena. Esse é um filme que eu gosto muito. Eu queria até falar, inclusive, que eu tava tentando rever ele esses dias, e aí a gente teve que parar, eu tava vendo com a minha esposa, a gente teve que parar pra atender a porta, alguém chegou na casa, alguma coisa assim. Quando a gente voltou, o filme tinha começado a tocar sozinho. E aí, a minha esposa não permitiu que a gente terminasse de ver o filme naquele dia. Então, assim... Fica aí, caso você esteja animado pra ver, você acha que fantasmas dão um play na sua Alexa, então veja a entidade. Meu Deus. Vale muito a pena. Ingrid, muito obrigado pela sua participação, foi muito legal ter você aqui com a gente. Espero que você possa voltar mais vezes, a gente falar de outros tópicos. Fala aí como é que estão seus projetos, tô sabendo que agora você vai aparecer com frequência lá no Quem Tem Medo podcast também. Fala um pouquinho da página, fala um pouquinho dos seus projetos aí pra gente. Bem, primeiramente agradecer o convite, fiquei muito feliz, assim, de outros podcasts, outras pessoas estarem conhecendo nossa página, que é aquilo, né? Inicialmente foi uma página ali para indicar filmes toscos de terror, na maioria das vezes, pros amigos, né? E aí foi crescendo, a gente começou na pandemia, né, e tudo. Então eu fico, assim, muito feliz mesmo, sabe? De pessoas de lugares distantes, né, da onde a gente é, estarem nos conhecendo e tudo mais. Então, super agradeço. E, assim, de projetos novos, né? A gente tá tentando, sabe, na página, voltar com alguns quadros que a gente tinha já de início. Porque, assim, o que acontece? Na página, a gente costuma trabalhar com alguns temas, né, durante os dias da semana certinho. Só que, por conta de trabalho mesmo, né, a gente não tem conseguido manter ali. Então é um projetinho que a gente está tentando retomar. Estamos voltando com Terça Trash. Hoje falamos sobre game novamente, que é uma coisa que a gente também curte bastante. Rede social é fogo, manter é complicado, a gente sabe bem. Muito, já desanimamos bastante vezes. Mas estamos ainda na batalha, né? E assim, de projetos agora, o Quem Tem Medo de, né, tem convidado mais vezes, né, pra gente estar participando. Tem o MacabroCast também, que a gente costuma participar. E eu sou super aberta, eu gosto demais de ter novas parcerias. Já deixo o convite também para quando a gente voltar com as lives, que é algo que eu estou devendo também lá na página, de convidar vocês para participarem de uma live com a gente. De talvez a gente voltar com as lives da madrugada, que são umas lives com temas mais para maiores. E a gente fala bastante besteira. Então já deixo o convite, entendeu?
Ingrid, é madrugada Gostar. que horas? Esse é o tipo de convite. Pronto. Esse é o tipo de convite que a gente precisa. Ingrid, é madrugada que horas? Porque eu sou a senhora, eu vou ter que me planejar muito bem. O Gustavo, pra ele tá esse indo dormir dia. agorinha, daqui meia hora. É, Alternar o turno, sabe? Eu também daqui a pouco estou indo, entendeu? Mas, tá vendo? mas geralmente a gente faz no Eu sábado, por volta de 10 horas a gente começa assim a live. E aí Ai, geralmente tudo. é a live que a galera tá bebendo, então sai bastante besteira. E Ai, a que gente legal. pretende voltar. Gente, Legal, essa chama é a gente melhor mesmo. live. Acho que esse foi o melhor convite que eu recebi em muito tempo. Sim. e a gente deixa rodando entidade no fundo, assim, ó. Só pra... Isso, às 10 da Não, noite. a gente deixa ele pausado e vê se ele volta. Esse daí vai ser uma live da gente olhando o filme pausado, assim, né? A mulher só olha pra trás. Eu, Aí igual. vai começando a ficar bêbado, um vai olhar e falar, não, voltou. Não, que voltou, tá doido? O filme nunca começou, na verdade, né? Ali no iniciário o tempo todo. E agora já tá vendo o filme passando. Ai. Valeu, Ingrid. Muito obrigado por estar aqui com a gente. E aí, o que vocês acharam de Telefone Preto? Gostaram? Amaram? Odiaram? Troca uma ideia com a gente no Instagram ou no Twitter, @meiapantufa, porque a gente responde tudo que aparece por lá. Valeu pela atenção de vocês. Tchau, Augusta. Tchau! Tchau, Lucas. Tchau, galera. Tchau, Ingrid. Tchau, gente. Lembrem-se de seguir a gente no seu agregador de podcasts favorito, Spotify, Apple for Podcasts, Deezer, Amazon Music. Nas próximas 2 semanas, os nossos episódios não vão sair na segunda. Lembrando, não se esquece, hein? Na próxima terça-feira, a gente vai falar sobre o fim de Westworld, o veredito. Será que a 4ª temporada voltou a carregar a série pra cima? E na terça-feira seguinte, a gente já vai falar sobre o primeiro episódio de House of the Dragon, Casa do Dragão, o spin-off de Game of Thrones. Será que foi legal? Será que tá mantendo o legado das primeiras temporadas de Game of Thrones ou das últimas? Tudo isso você vai ver com a gente nas próximas semanas, nesse mês de agosto, com datas um pouquinho diferentes no meio, viu? Na próxima terça-feira a gente tá de volta com mais podcast pra vocês. Tchau! Este podcast tem locuções de Lucas Meleiro e Carla Ribeiro e edição de Luiz Leão.